Vamos orar, queridos, pedindo que Deus nos dê graça para essa conversa de hoje, que ela seja instrumento de aprendizado e de transformação para a vida da gente. Vamos lá? Querido Deus, muito obrigado por essa boa noite que o Senhor nos dá. Uma boa noite em todos os aspectos. E principalmente porque podemos estar juntos aqui, celebrando a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na nossa vida. E é por isso que a gente se reúne, Senhor, para aprender mais da Tua Palavra, para crescermos na nossa espiritualidade, para aprendermos o Teu caminho e Te seguirmos como discípulos, talmide que somos do Senhor, e que isso tudo aconteça nesta noite. Essa conversa que teremos à luz da Tua Palavra seja esclarecedora, exortadora, se for o caso, e transformadora para o coração de todos nós, que saiamos daqui alimentados e transformados pelo poder da Tua Palavra. Fala conosco e nos dá graça, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 1, versículo 16, hoje não tem telão, só não sei que o Rafa não está lá em cima, então você tem que abrir a tua Bíblia mesmo aí, Romanos 1, 16, se não for a Bíblia de papel, pode ser o teu smartphone, teu tablet, fica à vontade. Nós vamos ler alguns textos, mas esse é o texto base da nossa conversa. Eu gostaria mesmo que você lesse comigo. É um texto conhecido, escrito por Paulo, apóstolo dos gentios, escrevendo à igreja em Roma. E ele escreve assim, Romanos 1,16: Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ok, irmão? Já tinha ouvido esse texto com certeza. Uma coisa que me chama muito a atenção é o poder transformador do evangelho. E algumas histórias bíblicas são muito emblemáticas, muito icônicas nesse aspecto. A gente pode lembrar, por exemplo, de Pedro. Pedro é um homem que é pescador, um homem rude, um homem explosivo em tantos aspectos, mas um homem muito sincero. E é lindo, se você não teve essa experiência, tenha. Ler o Evangelho, os Evangelhos, e perceber a transformação que Pedro vai vivendo através da obra de Cristo na vida dele, a ponto de ser um homem que morre pelo Evangelho de Jesus Cristo. Dizem inclusive os historiadores que Pedro foi crucificado e se negou a ser crucificado como Jesus, sendo então crucificado de cabeça para baixo, é o que diz a tradição. Essas histórias estão presentes no texto bíblico, mas uma delas, talvez a mais forte nesse aspecto, é a história de Paulo. Paulo é conhecido como apóstolo dos gentios, apóstolo dos não-judeus, um homem levantado por Deus num momento específico, de uma forma específica, para fazer uma obra específica. Paulo é aquela pessoa que é usada por Deus de uma forma tremenda, especial, posso até dizer que sobrenatural. Paulo, ele dá consistência teológica ao Evangelho. Paulo reverbera as palavras de Jesus, trazendo a elas uma profundidade diferente, uma coisa realmente ímpar, singular, podemos dizer assim. Paulo é um agente de Deus de uma forma muito especial, mas a coisa não começa assim. Você deve conhecer a história de Paulo. Paulo era um judeu ortodoxo, um judeu fariseu, aquele que cumpria a lei ao pé da letra. Mais do que ao pé da letra, ele exagerava no cumprimento da lei, como era a seita dos fariseus, era assim, tinha que se jejuar uma vez por ano, eles jejuavam 2, 3 vezes por mês, era uma coisa bem diferente, bem distinta, bem forte mesmo. Paulo é dessa seita, ele segue a lei, ele cumpre a lei, ele bate em cima da lei, a ponto de, quando o evangelho começa a ser difundido, ele percebe esse movimento dos cristãos
que eram interpretados num primeiro momento como um desvirtuamento do judaísmo, uma seita dentro do judaísmo. A gente não pode esquecer que essa ruptura, não total, porque nunca foi total, mas esse afastamento maior entre cristianismo e judaísmo não acontece imediatamente. Os cristãos, discípulos de Jesus, iam no templo orar, por exemplo. Você deve se lembrar quando Pedro, ele encontra o aleijado, o coxo na porta formosa do templo, e ele cura aquele homem. Deus usa para fazer essa obra incrível de cura na vida daquele homem. Pedro está indo aonde? No templo fazer o quê? Orar. Os discípulos então frequentavam, não é, a estrutura religiosa e ainda estavam dentro desse sistema. Isso foi se desvinculando com o tempo, mas não imediatamente. E Paulo, quando fica sabendo dessa seita chamada cristãos, pequenos cristos, gente que segue um tal de Jesus, e Paulo, na sua observação lógica, sabia quem era Jesus, um contraventor, aquele que se levantou contra a estrutura de Israel, a estrutura religiosa de Israel, que provocou Roma, dizendo que era rei, esse que foi crucificado. Como é que esses seguidores desse tal de Jesus estão aqui entre nós? E ele começa a persegui-los. E ele faz isso com a força da sua vida. O texto bíblico nos mostra lá em Atos, que Estevão, o primeiro mártir cristão, morreu por consentimento de Paulo. As vestes de Estevão, diz o texto, que caíram aos pés de Paulo. Tamanho era o ódio que Paulo tinha contra o evangelho de Jesus Cristo, contra os seguidores do Cristo. Ele fazia aquilo com uma grande sinceridade. Ele fazia aquilo como sendo a realidade que ele deveria perseguir para a sua vida. Mas acontece que Paulo, como disse anteriormente, Deus tinha um plano incrível para ele. E todos nós sabemos, lá em Atos capítulo 9, você encontra essa história. Paulo, no caminho de Damasco, é encontrado por Jesus. Naquele fenômeno sobrenatural, ele andando ali com mais algumas pessoas, uma grande luz brilha sobre ele, e ele fica cego, ele é tomado por um pavor imenso, eu imagino, deve ter sido alguma coisa muito impressionante para ele, e ele pergunta quem é que está ali. Que luz é essa? Quem é essa presença divina? Que ele inclusive chama de Senhor. Paulo percebe que aquilo não é um fenômeno natural, que aquilo não é um sol, uma luz natural. Ele percebe uma divindade, ele percebe que há um movimento transcendente ali. E ele se curva aquilo e pergunta quem é. E Jesus diz a ele: Paulo, eu sou aquele que você tem perseguido. Eu sou esse que você tem perseguido. Dá para a gente imaginar a loucura que aconteceu na cabeça de Paulo, a reviravolta que aconteceu na mente daquele homem. Paulo então é encaminhado a Ananias, um discípulo do Senhor, que em sonho é avisado que Paulo iria procurá-lo, e tinha que ser assim mesmo, porque os cristãos já tinham medo de Paulo. Se Paulo batesse na porta de Ananias, sem que Ananias tivesse sido avisado, ele não receberia Paulo com certeza, mas o anjo já fez o favor, mandou um e-mail antes, estava tudo certo, mandou um recado via WhatsApp do céu, chegou, Ananias recebe Paulo, ora por ele, as escamas que foram fruto daquela experiência sobrenatural de Paulo caem, ele entra realmente num estado agora de realidade e vai para o deserto da Arábia, onde fica 3 anos sendo discipulado por Jesus. Não é interessante, irmãos? Quanto tempo Jesus ficou com os seus discípulos, discipulando os seus discípulos? 3 anos. Paulo também ganha 3 anos de discipulado aos pés de Jesus. O próprio Deus discipula Paulo. Interessante que a partir daí Paulo se torna esse grande homem do evangelho que a gente conhece. O que é que aconteceu com Paulo, irmão? Paulo, ele abraça o evangelho no seu entendimento, mas acima de tudo ele abraça em fé o evangelho de Jesus Cristo. E esse movimento que acontece no coração de Paulo é fruto da redenção que Paulo tanto procurava. Não se engane, Paulo perseguia cristãos porque ele queria ser redimido por isso. Como eu disse, Paulo era judeu.
cumpridor da lei, achava que aquilo que ele fazia era o caminho para ser aceito por Deus. A redenção viria, no caso do judeu e na cabeça de Paulo, pelo cumprimento absoluto da lei. Paulo queria ser redimido. E ele entrega a sua vida nesse caminho, até que ele encontra Jesus, ou é encontrado por Jesus. Quando isso acontece, a percepção de Paulo muda completamente. A compreensão de Paulo a respeito desse movimento de redenção da parte de Deus para com o homem muda completamente. E Paulo então entende que a redenção que ele tanto desejava não viria mais pelo cumprimento da lei, não viria mais pela força absoluta da religião, não viria mais por qualquer outra circunstância, mas através do Cristo, que se revela a ele como Messias. A partir desse ponto, Paulo então entende coisas, faz um link completo entre Velho e Novo Testamento, nos explica isso. Escreve cartas às igrejas dizendo: olha, esse aí que estamos pregando, esse Cristo que nós pregamos, que nós seguimos, é o Messias do Velho Testamento. Paulo entendeu isso. Mas não só entendeu, ele abraça o Evangelho em fé em toda a sua plenitude. Ele deixa que aquilo tome conta da sua vida. Ele é alguém envolvido completamente no Evangelho. E na busca por redenção, Paulo entende que esse era o caminho. Paulo é tomado por essa realidade e abraça o Evangelho completamente. Interessante a gente pensar que na nossa caminhada em busca da redenção e em contato com o Evangelho, essas duas coisas também precisam acontecer. De que coisas que eu estou falando? Daquelas que nós entendemos e daquelas que nós abraçamos em fé. Isso é muito importante nós começarmos a pensar nessa conversa de hoje. Há coisas que são compreensíveis quando a gente pensa em Evangelho. Paulo entendeu coisas foram esclarecidas para Paulo, coisas foram compreendidas por Paulo, outras não. Nós temos também esse relacionamento com coisas que nós entendemos e com situações que nós não entendemos. Vou te dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, o caso de Jesus como Messias. Quando a gente observa o Velho Testamento e a gente observa as profecias sobre o Velho Testamento, e a gente faz aquela coisa de colocar uma profecia e linkarmos ela e colocarmos ela frente a frente com a figura do Cristo, com a sua história, com os seus feitos, é quase impossível você não entender que Jesus é o Messias. Eu estava ainda hoje assistindo um documentário muito interessante, feito por judeus que entenderam que Jesus é o Messias. Muito interessante isso. A gente entende, a gente compreende que o pecado é alguma coisa que está em nós. Porque a gente lê o texto bíblico, a gente lê o próprio Paulo falando sobre isso lá em Romanos 7, e a gente vê isso. O mal que eu não quero é o que eu faço, o bem que eu quero fazer é o que eu não faço. A gente compreende que o pecado está em nós. E a gente compreende, por exemplo, a história de Israel como povo de Deus. Coisas que nós entendemos. Coisas que nós temos a explicação teológica, o conteúdo teológico, e um pouco de esforço, um pouco de doação, um pouco de atenção, essas coisas vão sendo compreendidas por nós. Mas há de se convir que nem tudo é compreensível. Na nossa relação, homem e Deus, nem tudo é compreensível. O que a gente vai falar de eternidade, gente? Como é que eu vou pensar na eternidade? Deus que tem diante de si tudo ao mesmo tempo agora. Isso aqui está diante de Deus, do mesmo jeito que o fim está diante de Deus, do mesmo jeito que o começo está diante de Deus. Isso é eternidade. A gente inclusive brinca, dizendo assim, perguntando para o irmão, né? Você sabe onde você está firme na tua fé? Onde você vai passar a tua eternidade? Eternidade não passa, né, gente? Porque eternidade é eternidade. Não dá para entender isso, é meio longe da nossa compreensão. A Trindade. 3 em 1, 1 em 3, Pai, Filho e Espírito Santo. A gente não consegue completamente compreender isso. E que dirá de predestinação? Que dirá de livre-arbítrio, hein? Dá pano para manga. São coisas que não são completamente compreensíveis, mas tanto o compreensível quanto o incompreensível deve ser por nós abraçado em fé.
Paulo percebeu isso. E ao estar diante da redenção que ele encontra na figura do Cristo, ele abraça em fé o Evangelho de Jesus Cristo. E ele mesmo nos diz que há coisas que nós não vamos compreender. 1 Coríntios 13, 12, ele está falando sobre amor em 1 Coríntios, lembra desse texto? Não é? Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Paulo está falando sobre amor, e ele usa a metáfora de um homem que se olha diante do espelho. O espelho naquela época não era igual ao nosso, né, gente? O espelho naquela época era uma placa de bronze muito polida, que dava à pessoa uma noção da sua imagem, mas não completamente. Paulo está dizendo: o amor de Deus, ele não é completamente compreensível. A gente lida com ele em partes aqui, a gente conhece em partes. Vai chegar o tempo que a gente vai conhecer plenamente. Então, o próprio Paulo nos esclarece que a dimensão com a qual nós nos relacionamos é espiritual. E ela não é completamente compreendida por nós, mas ela deve ser tanto compreensível como incompreensível, abraçado em fé. O que devemos entender já está revelado, e nós precisamos nos dedicar a essa compreensão e abraçar também isso que nos é revelado em fé. A partir dessa compreensão, irmão, eu quero conversar com você sobre evangelho. Porque evangelho é algo para ser compreendido? Sim, mas também é algo para ser abraçado em fé. Para nós vivermos a plenitude do Evangelho, nós tentamos compreendê-lo, mas acima de tudo abraçamos o Evangelho em fé. Sabe o que é Evangelho? Evangelho é uma palavra grega, evangelion, que quer dizer basicamente boas novas. Mas vamos dar uma olhada na história dessa palavra, vamos dar uma olhada no que ela quer dizer e o que ela traz a nós como realidade para ser abraçada. A palavra evangelion, do grego, deriva da palavra angelos. Angelos é mensageiro, mensageiro de uma boa nova. Angelos, evangelion. Ok? As duas se completam, elas têm uma ligação. Na cultura grega, essa palavra vem antes do grego, essa palavra vem antes da cultura helênica, ela já existia. E ela, quando entra dentro da cultura helênica, ela ganha um aspecto muito interessante, que é um aspecto religioso. Quando os helênicos, os gregos e a cultura grega fala sobre evangelion, tem a ver com religião. Tem a ver tipo assim, alguém que anuncia oráculos. Ganha um certo ar de espiritualidade, né, de religião. A palavra ganha essa conotação. E a partir daí, ela vai sendo usada desse jeito. A partir da cultura grega, evangelion é alguma coisa sobrenatural, alguma coisa de uma mensagem transcendente. Pense assim comigo. Mas, no Império Romano, acontece uma coisa muito interessante. Essa palavra, ela ganha uma conotação diferente, porque o próprio Império Romano atribui ao imperador um valor divino. O imperador ganha uma classificação divina. O imperador é chamado e visto como Deus. Isso a gente não encontra somente no texto bíblico, na forma como o evangelho é descrito, mas na própria história. Só a gente fazer uma pesquisa que a gente vai encontrar isso. Dentro desse contexto, portanto, a palavra evangelion, ela ganha uma conotação interessante. Tudo que o imperador fazia, tudo que ele decretava, tudo que ele realizava, o nascimento de um novo imperador, nasceu o filho do imperador, alguma ação do Império Romano era anunciada como evangelion, como evangelho. Era a boa nova. Roma toma para si essa palavra para dizer que o Deus imperador faz é boa nova. Eu já disse algumas vezes aqui, mas acho que vale lembrar, que, por exemplo, quando Roma ia invadir um território, Roma é o Império Romano, não é? Invadiu, é o maior império da história da humanidade. Quando eles iam invadir um lugar, eles mandavam um batedor, uma cidade, um lugar,
uma vila. E esse batedor, ele ia anunciando: ei, vocês desse lugar, moradores dessa cidade, eu estou aqui para anunciar o evangelho de César, o evangelho de Augusto, o evangelho do imperador. O que é esse evangelho que ele está falando? Boa nova. A boa nova, chegou Roma. Roma toma para si essa palavra. Por exemplo, Fábio Máximo, procônsul da província da Ásia, uma citação histórica só para incrementar a nossa conversa, ano 9 a.C., ele celebra o aniversário de Augusto, que era imperador de Roma. E aí ele escreve o seguinte, olha só que esse procônsul Fábio Máximo escreve: considerando que o aniversário de Deus, está falando do imperador, foi o começo para o mundo das boas novas, do Evangelium, que vieram ao mundo através dele. Isso aqui é histórico, está escrito, gente. É um texto escrito por esse cara. Então Roma toma para si essa coisa de, olha, Roma detém a boa nova. Essa palavra não é única desse momento, como eu disse, até no Velho Testamento que nós conhecemos, alguma coisa parecida também é apresentada. No Velho Testamento, que é escrito em hebraico, não esqueça disso, não é? Mas num certo momento, por ordem de Alexandre, a Biblioteca de Alexandria faz esse trabalho de transformar o texto hebraico em um texto grego, é a Septuaginta que a gente fala. Você vai encontrar, por exemplo, no Salmo 96, versículo 2, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia. O termo usado, evangelizomai, que tem a ver com o evangelho, boa nova, o Senhor está chegando. Então a gente tem essa ideia no Velho Testamento, o Senhor está chegando, o Senhor vai dominar tudo. A gente chega no Novo Testamento, no tempo de Cristo, e você encontra Roma dominando tudo, e Roma proclamando a boa nova como uma ação do próprio império, e aí aparece Cristo. Mas Cristo, quando aparece, ele é apresentado à humanidade como Evangelho. A vinda do Cristo é a boa nova efetiva. A boa nova não é o que Roma faz. A boa nova não é a Pax Romana, as melhorias que Roma fazia. Não é, isso não é boa nova. Boa nova é a vinda do Filho de Deus, que traz redenção completa ao ser humano. Assim, a gente começa a perceber que Paulo é tocado pelo Evangelho de Cristo, porque ele percebe que aquela era a verdadeira boa nova que ele tanto almejava, que ele tanto procurou, que ele tanto desejou. Ele achou que encontraria isso seguindo as leis de Israel, ele achou que encontraria isso perseguindo os cristãos. E essa transformação absoluta de um homem que persegue os cristãos, mas daqui a pouco está morrendo pelo mesmo Cristo. Um homem que persegue agora é capaz de morrer por aquilo que ele persegue. É a obra de alguém, na vida de alguém, que recebe a boa nova do Evangelho e abraça em fé a boa nova do Evangelho. Essa boa nova deve ser por nós compreendida, irmãos. Deve ficar claro para nós que Evangelion ou Evangelho é a boa nova de Deus ao homem. Estávamos em ruptura com Deus. Provocamos essa ruptura pela maldade, pelo desejo de andarmos isoladamente distantes de Deus. A ruptura com Deus, da parte do homem, não fica isenta. Ela causa o caos. Ela causa uma complexidade na própria criação e na própria existência humana completa. Às vezes a gente tem dificuldade, a gente pensa em pecado como alguma coisa que prejudica a gente. Sim, pecado é alguma coisa que prejudica a gente, mas pecado é alguma coisa que compromete todo o equilíbrio criado por Deus na sua criação original. Compromete tudo. O próprio Paulo nos diz lá em Romanos que a criação geme, sofre, e está aí. A gente não precisa ir muito longe para perceber o quanto esse mundo está louco, desvirtuado, bagunçado. E essa ruptura causa todo esse desequilíbrio, causa todo esse estresse que nós vemos. E a boa nova é, chegou aquele que vai consertar tudo isso.
Chegou aquele que liga novamente o homem a Deus. Paulo nos diz que quando nós estávamos diante de Deus, estávamos mortos por nosso pecado. Mortos pelo nosso pecado, é o que ele diz em Efésios 2:1. Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Mortos, olha aqui, termo forte, mas real, de alguém que está longe de Deus e que não tem vida. Pode respirar, pode trabalhar, pode produzir, pode fazer, pode ter família, pode construir muitas coisas, mas diante de Deus está morto. Porque sem Deus nós não vivemos. Ele é o centro da vida. É impossível viver sem Deus. Irmão, Paulo nos diz em Colossenses 1,17 que tudo subsiste nele. Como é que Deus se apresentou a Moisés quando Moisés ia conversar com Faraó, a mando de Deus, para negociar a libertação do povo de Israel? Quando Moisés perguntou para ele: Deus, ok, Senhor, estou aqui, a gente está conversando aqui, mas eu vou chegar lá e vou dizer que estou aqui em nome de quem? O Egito era lotado de deuses. O Egito tinha deuses para tudo, nome de deuses para tudo, cada deus fazia uma coisa. Agora Moisés quer saber quem é esse Deus dos seus ancestrais que está diante dele. E o que é que Deus diz para ele? Eu sou absoluto, completo, tudo subsiste nele. Dele provém a vida, nós só ficamos orbitando em volta dele. Ele é aquele que é, nós andamos de carona, não é? Naquele que é. Essa é a realidade. Sem Ele nós efetivamente não somos nada. Portanto, as boas novas são: os que estavam mortos e afastados de Deus, agora podem viver. Eu não sei como você já não abriu um sorriso aqui nessa conversa, irmão. Porque a melhor conversa que a gente pode ter é falar sobre a obra redentora de Cristo, que nos dá vida e vida abundante. A obra redentora de Cristo que nos tira da morte para a sua maravilhosa luz. Ele nos dá vida. E Paulo diz que não se envergonha do Evangelho de Cristo. A gente leu esse texto para iniciar nossa conversa. Porque ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Paulo abraça isso em fé, compreende isso e explana isso para nós. Não é para termos vergonha do Evangelho, é para entendermos que ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê no Filho. Agora é interessante a gente pensar tudo isso sobre o Evangelho e ficar feliz por saber que essa obra redentora aconteceu e nos alcançou misericordiosamente. Mas talvez caiba para nós perguntarmos o seguinte: se o Evangelho é a boa nova de Deus a nós, por que as pessoas não querem o Evangelho? Por quê? É tão difícil evangelizar. A igreja tem que fazer campanha de evangelismo. A igreja tem que fazer estratégia de evangelismo. Bom, vamos levar algumas coisas em consideração. Primeiro, alguns não sabem dessa realidade. Eles têm que ser alcançados por essa realidade. É só você conversar com algum especialista em missão transcultural, que você vai saber que existem muitas tribos, por exemplo, que até hoje nunca ouviram falar de Cristo agora, irmão. Agora. Eu não vou chutar um número aqui porque eu não vou lembrar mesmo. Mas são dezenas, talvez centenas de tribos espalhadas pelo mundo, gente que nunca ouviu falar do Cristo. Mas não só isso, nós mais modernos estamos também distantes do Evangelho. A Europa hoje vive um desmonte do cristianismo. Claro, o islamismo chegou e chegou com força. E a sua proposta de redenção pelo mérito é muito atraente. A proposta de uma eternidade, de um céu com 70 virgens. Os caras ficam tudo doidos. Vai todo mundo atrás do islamismo, não é? E o evangelho tem morrido e perdido a sua força. Talvez por isso que as pessoas não querem saber dessa boa nova, elas não a conhecem primeiro. Talvez porque não conseguem distinguir a boa nova do evangelho de outras boas novas apresentadas por aí. Vamos pensar o seguinte: a gente falou agora da boa nova que Roma dizia ser a boa nova. Então você imagina o conflito
de informações. Um judeu, morador de Israel, vamos colocar um cosmopolita lá em Jerusalém, uma cidade muito efervescente por causa das festas e da movimentação de todo mundo que ia para lá. Esse judeu está sob o domínio romano. E quando Roma chegou lá, disse: essa aqui é a boa nova. Mas daqui a pouco do lado dele surge um burburinho de gente dizendo: olha, o evangelho de Jesus Cristo, a boa nova. Qual é a boa nova? Hoje esse fenômeno continua acontecendo. Vivemos num mundo em que as boas novas nos são apresentadas, e essas boas novas com aspas gigantes ao lado. Elas estão envolvidas em aspas gigantes porque não são boa nova realmente. Mas esse desejo de redenção que levou Paulo a fazer o que fez e a viver o que viveu para buscar solução para a sua vida, redenção efetiva para a sua vida, é a necessidade de todo ser humano. E antes de encontrar a verdadeira boa nova, Paulo teve que flertou e se relacionou com outras boas novas. A gente vive num mundo em que a solução hoje é ser quem você é. Você quer redenção? Seja quem você é. Assuma quem você é. Seja o teu gosto um gosto normal, no sentido de ser aceito pela sociedade, seja um gosto extravagante, seja quem você é. Coma o que você quiser, beba o que você quiser, pratique o sexo que você quiser. Aliás, a sexualidade é você que define. Seja quem você é. Essa é a boa nova que todo mundo está recebendo como o caminho. Essa placa, esse outdoor, essa coisa gigante fica piscando na frente da gente. É na televisão, é na internet, é no cotidiano, nas novelas, nas minisséries. Em todo lugar tem alguém dizendo: olha, essa é a boa nova. E o evangelho briga em espaço com essas situações apresentadas à humanidade. E isso é bem comum e faz parte da história do evangelho. Sempre foi assim, gente. Sempre foi assim. A gente tem a reforma protestante em 1500 e pouco, quando acontece, ela acontece dentro de uma realidade em que a igreja apresentava o evangelho de uma forma completamente... A própria igreja apresenta o evangelho que não é evangelho. Paulo já enfrentava isso lá em Gálatas, 2000 anos atrás. Na Galácia, escrevendo aos Gálatas, ele está falando sobre isso. Isso aí não é evangelho. Isso aí não é boa nova. A boa nova de Cristo não é essa daí que os judaizantes estão apresentando. A igreja faz isso hoje. Por isso que o evangelho tem tantas dificuldades em ser abraçado. E outra situação que não pode ser descartada é que estão mortos em seus pecados e delitos e não conseguem compreender a realidade. Mas nós, como cristãos, já passamos por isso. Pela misericórdia e graça de Deus, a boa nova nos alcançou. Amém, irmão? A boa nova nos alcançou. Não somos melhores, não somos especiais, continuamos pecadores, miseráveis, dependentes da graça divina, mas dentro desse processo, pela sua misericórdia, fomos alcançados. Agora, por que nós ainda não queremos viver essa boa nova plenamente? Pensa comigo, também é uma boa pergunta para se fazer. Se o evangelho é a boa nova de Deus a nós, que já o conhecemos, por que muitos não querem viver o evangelho plenamente? Olha para você e você vai encontrar essa guerra. Ao olhar para nós mesmos, percebemos essa situação dúbia na vida em que vivemos. Muita coisa dentro de nós disputa lugar com Jesus. A gente olha para a história de Paulo e fala: uau, que loucura de transformação foi essa? O cara perseguia a igreja, agora ele está morrendo pela mesma causa que ele perseguia. A gente acha isso impossível e a gente até justifica. Mas também Paulo, né? Encontrou com Jesus pessoalmente, aí também é mais fácil, né? Foi para o deserto, sentou na carteira lá e Jesus foi dando aula para ele, falou tudo que ele tinha que saber. Assim até eu. Será? Será que se a gente for cobrado
a nossa vida for cobrada como a vida de Paulo foi cobrada, aí o peso fica diferente para a gente pensar, né? Mas a realidade é que a gente tem uma grande dificuldade de seguir esse mestre e esse Senhor. A boa nova chega, a gente entende, aliás, tenta entender e vai entendendo, vai abraçando em fé, mas há alguma coisa que mexe conosco e nos dificulta. Paulo fala uma coisa interessante, no segundo versículo que ele escreveu no texto que nós lemos, versículo 17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A palavra justiça aí é bom para a gente pensar um pouquinho. No grego, de kassouiune, que quer dizer o estado daquele que é como deve ser. Vamos pegar justiça e trocar por isso daqui no versículo, fica assim. Porque no Evangelho é revelado o estado daquele que deve ser como é. Aliás, perdão, o estado daquele que é, ao contrário, como deve ser. É a condição aceitável a Deus. No Evangelho é revelada a maneira que Deus quer que a gente seja, para que Ele nos aceite. É uma boa nova, é um caminho de redenção absoluto, completo, tremendo, inigualável, sim. Mas no próprio Evangelho me é revelada a maneira como eu devo ser aceito por Deus. E Paulo complementa, dizendo ele segue dizendo que é uma justiça que é feita pela fé. Não por aquilo que eu produzo, mas pela fé em Cristo Jesus. E isso é alguma coisa a se entender e alguma coisa a se abraçar. Eu não produzo aquilo que faz Deus me aceitar. Paulo teve que entender isso porque, viveu tantos anos no judaísmo, viveu tantos anos abraçando a lei. Agora ele se depara com um Deus, que é o Deus que diz para ele, meu irmão, não é nada que você faça que vai te salvar e vai te redimir, mas é o que eu faço por você. O teu papel é ter fé. Esse é o papel do cristão, ter fé, aceitar a boa nova da morte e da ressurreição de Jesus na cruz e ter fé nessa obra redentora. Porque eu não serei aceito por Deus de outro jeito. Irmão, a gente não é aceito por Deus de outro jeito. A gente não vai encontrar paz por outro caminho. A gente não vai ser completo por outro caminho. E o nosso grande conflito, irmão, é aí que ele se apresenta. A gente enxerga a boa nova, a gente crê que Jesus é o Filho de Deus, que sai da eternidade e entra no tempo e na história do ser humano, e vive entre nós, e completa a obra de pagar o preço do pecado naquela cruz, morre como um sacrifício que é entregue por nós. A gente entende isso. Sabemos e cremos que Ele ressuscitou ao terceiro dia, glória a Deus. Sabemos também que Ele subiu ao céu e pouco tempo depois veio o Espírito Santo que está entre nós, está em nós, tabernaculou em nós, fez morada em nós. Mas a gente tem dificuldade de perceber que essa é a completude que nós desejamos e buscamos. Nós temos dificuldade em perceber que essa é a redenção que nós precisamos. E aquelas outras boas novas que ficam piscando ao nosso redor, ganham a nossa atenção. E a gente se esquece de que a gente deve seguir o Cristo em resposta ao seu amor máximo expresso na cruz, e percebê-lo e compreender e abraçar em fé essa boa nova é o caminho que nós temos como discípulos de Cristo. Seremos aceitos por Deus e resolvidos em nós mesmos através da fé em Cristo. Toda vez que você encontrar no Novo Testamento fé, a tua interpretação deve ser fé em Jesus Cristo. Fé no plano redentor de Deus.
fé na boa nova de Deus, fé na boa notícia do Evangelho, fé nessa obra redentora realizada por Cristo. Não é fé de positivismo, não é fé de, eu vou crer e vai acontecer. Não, nós só seremos aceitos por Deus e resolvidos em nós pela fé em Cristo Jesus. Essa é a boa nova. Ele vem e morre por nós. Ele vem, morre, ressuscita ao terceiro dia e o seu Espírito está em nós. Fé, quando é usada no Novo Testamento, portanto, tem a ver com essa obra redentora de Jesus Cristo. Que se a gente não consegue compreender algumas coisas a respeito dessa boa nova, se a gente não consegue ter o pleno entendimento dessa boa nova, se a teologia não nos explica tudo, ok, essas coisas são periféricas, estão ao redor da nossa fé, mas o centro é o sacrifício de Cristo, através do qual o Senhor redimiu a nossa vida. E é tempo da gente efetivamente, se não compreendermos completamente, abraçarmos completamente isso. Irmãos, o desejo do meu coração é que nós nos tornemos cada dia mais uma comunidade de gente que abraça em fé o Evangelho de Jesus Cristo. A gente luta para entender, sim. A gente estuda para aprender, sim. Mas até aquilo que a gente entende precisa ser abraçado em fé. E a base e o fundamento e o solo duro e a rocha para isso é o Evangelho, é a obra redentora de Cristo, melhor dizendo, realizada naquela cruz por nós. Foi isso que fez, e entre outras coisas, Paulo abraçar aquilo contra o qual ele tanto lutou. Só passando por esse processo é que a gente é capaz de fazer o que Jesus nos disse que deve ser feito por um discípulo dele. Você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Pare de tentar encontrar redenção em outra coisa. Pare de achar que quanto mais dinheiro você tiver, mais feliz você será. Pare de achar que quanto mais sexo você fizer, mais redimido você vai estar. Pare de achar que qualquer outra coisa, qualquer outro movimento, qualquer outra estrutura, qualquer outra coisa nesse universo de meu Deus, pode te responder a questão que você carrega no coração. Nega a si mesmo. Pega a tua cruz. Porque você vai ter que se negar. Porque você vai ter que deixar algumas coisas. E faz como Paulo, vamos brincar aqui na conversa. Vem e me segue. Abraça o Evangelho, vem e me segue. Que sejamos esses discípulos que, conscientes da boa nova, abraçam em fé essa boa nova e caminham atrás do Cristo, de dia e de noite, dando espaço para Ele em toda e qualquer área da nossa vida e tendo a certeza absoluta de que a redenção que tanto desejamos já aconteceu por nós. O melhor de Deus não está por vir, irmão. O melhor de Deus já veio, já está entre nós. Fica de pé comigo, vamos orar, irmão. Aleluia.